Como é o processo que leva à morte eterna? Extraído do livro Suma Demoníaca, do padre José Antônio Forté. Como um é tentado por sua própria paixão, vendo-se a si mesmo arrastado e seduzido. Depois a paixão, quando concebe, dá luz ao pecado, e o pecado, quando chega ao seu final, traz a morte. Tiago, capítulo 1, versículos 14 a 15. O apóstolo São Tiago, em 2 versículos, com uma incrível profundidade de princípios, descreve o processo que leva à morte da alma. O pecado não é algo que nasce por si mesmo, por acaso, nem que de repente cai diante de nós sem que tenhamos alguma culpa. E sim mediante um processo tal qual o descreveu o apóstolo São Tiago. A tradução a partir do grego desses 2 versículos deve ser bastante cuidadosa para que não se perca os matizes que há nos verbos. O processo descrito é como segue: paixões, o pecado é concebido e se desenvolve, o pecado nasce, o pecado mesmo começa a conceber, nasce a morte. A imagem de uma mulher que durante meses carrega em seu ventre a um bebê é perfeitamente aplicável a uma pessoa que gesta em seu interior a iniquidade. Certamente o pecado se manifesta em um determinado momento, um momento concreto, um segundo antes do qual não há qualquer pecado. Porém, um segundo depois já há pecado manifesto. Mas esse pecado vem à luz somente em tal momento, porque antes ele era gestado no interior do seu hospedeiro. E, assim como é no mundo animal, quanto mais longo o tempo de gestação de uma criatura, maior ela será em tamanho. No mundo espiritual, quanto mais vil o pecado, maior o tempo necessário da gestação interior para que se manifeste com sua força total. Daí, podemos responder quando nos perguntam como uma certa pessoa possa ter cometido tal ou qual barbaridade. Nenhuma barbárie moral ocorre sem um processo prévio, o qual se dá longe dos olhos dos demais, mas que se desenvolve livremente no interior da pessoa. O apóstolo São Tiago usa a expressão dar à luz porque realmente o pecado, antes de ser gestado, precisa ter sido concebido. A sedução e a vontade atuam tais quais um espermatozoide em um óvulo. A paixão tenta abrir caminho e penetrar na vontade, mas se esta não a recebe, a sedução torna-se estéril, nada produzindo, enquanto a vontade se fecha em si mesma. Nem milhares ou milhões de espermatozoides conseguirão penetrar no seio da vontade. Mas, se a vontade recebe a sedução, o pecado é, então, concebido. Ainda assim, o pecado pode ser eliminado. Entretanto, se o pecado não é eliminado, ele começa a reproduzir-se. O pecado leva a outros pecados, se reproduz, aumenta em quantidade, transmuta-se em piores faltas. Se o primeiro pecado esconde sua origem por um processo prévio, também o pecado que deixa-se viver começa um processo que leva à morte da alma. E a morte da alma leva à morte eterna. A alma invadida pelo pecado é como uma alma morta, pois não porta a vida sobrenatural dentro de si. E, se a alma morta decide permanecer até o final neste estado de corrupção, isso leva à morte eterna, à condenação. Conhecer como se dá um processo nos leva a dar mais valor à ação sobrenatural da graça divina que, em qualquer momento deste processo, pode vivificar a alma. O perdão de Deus não é apenas perdão, mas vivificação. E isso vale para o pecado e para as paixões. Só que, ao contrário da graça e das virtudes, a vida em Cristo é um processo, uma vida que se desenvolve.